Então, pessoas, vamos organizar uns argumentos coringa para falar de comportamento humano? Certamente que sim. Vamos. Para que nós precisamos de argumento coringa para falar de comportamento humano? Porque nós somos, obviamente, influenciados o tempo todo por múltiplos comportamentos, e isso é um argumento-chave para discutir qualquer problema social. É verdade. Afinal de contas, minha senhora, não existe problema social que não seja resultado dos nossos comportamentos, ou não existe problema social que não transforme os nossos comportamentos também. Então, invariavelmente, você sempre pode colocar um parágrafo para discutir comportamento, de por que as pessoas se comportam assim assado dentro de determinados contextos. Então, significa que eu estou sim te dando um parágrafo pronto, ou uma tese mais ou menos arranjada para você usar em 100% dos seus textos. E a segunda razão, obviamente, para a gente discutir comportamento, é uma tentativa de conseguir dar conta daqueles temas medonhos, absurdos, cabeludos que envolvem comportamento humano. Porque sim, grandes vestibulares, como o caso de Dona Fuveste, cobram temas pesadíssimos assim. Nós sabemos que existem inúmeras provas que exploram esses perfis e o senhor Enem não está ficando para trás. Com o passar do tempo, cada vez mais os temas têm ficado mais cabeludos. Então, a minha proposta para você é levantar referências para sustentar qualquer parágrafo que discuta comportamento social, comportamento humano. Antes de tudo, no entanto, nós precisamos partir de uma premissa que vai permear todos os pensadores e referências. É a premissa básica de que nós não escolhemos os comportamentos que nós desempenhamos. Você tá falando sério? Não, meu senhor, você não é dono das suas escolhas. Nenhum de nós é dono das próprias ações. As nossas ações são resultado direto das influências sociais, culturais, econômicas, de tudo que faz parte do nosso meio, de tudo que faz parte da nossa época, claro, das épocas que nos precederam também, não é? Nós somos aquilo que Hegel chama de homem social. E eu sempre associei essa teoria de Hegel ao modelo atômico de Bohr. Eu acho fantástica a analogia, porque nós não somos, vamos dizer, um todo indissociado do meio. Nós somos partículas em confluência numa velocidade de rotação e de transmutação absurda dentro da formação de sociedade, e aquilo que nós desempenhamos, os comportamentos e as posturas que nós produzimos, são resultado dessas influências todas. Então é muito ingênuo, francamente, pensar que um ato de crime, de violência, de brutalidade é um ato esporádico, ou é resultado do mau caratismo de um indivíduo, ou da psicopatia de outro. Não, não seja tão ingênuo. Nenhum de nós escolhe o que faz. Nós somos só a reação química oriunda dessas influências sociais, o choque dos elétrons nas múltiplas camadas de valência. Para algumas pessoas, esse choque pode ser produtivo e trazer comportamentos, digamos, construtivos dentro da nossa sociedade. Para outros, esse choque pode ser apocalíptico e render uma fissão atômica de dimensões, vamos dizer, próximas de uma destruição social, que é o que nós estamos acompanhando, inclusive, com os destroços de alguns modelos democráticos, não é? Acredito que sim. Então, nenhum de nós é dono dos próprios comportamentos. Nós somos influenciados constantemente por todos os organismos sociais, por todas essas camadas de valência, sem que nós consigamos perceber.
Durkheim mencionava, né, que as instituições, essas influências sociais, são maiores e coercitivas. Mas essa teoria nem sempre se aplica. Nem sempre essas instituições são maiores e coercitivas. Elas só exercem influência. Então eu acho a teoria de Hegel mais coerente para essa dinâmica, né, dessa nossa influência. Bom, para além de Hegel, nós podemos entrar na teoria de Ludwig Wittgenstein, essa criatura de nome complicado, que diz que a linguagem é uma manifestação do coletivo. O que Wittgenstein quis dizer com isso? Irineu, você não sabe nem eu. Wittgenstein quis dizer que o que nós lemos como realidade não é fruto da nossa subjetividade. O que eu enxergo é o código de linguagem que o coletivo estabeleceu. Não entendi. Não entendi nada. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Veja, se eu julgo determinada realidade, determinado comportamento como errado, não é uma escolha minha defini-lo como errado. O coletivo já fez isso por mim. E a única coisa que eu faço enquanto indivíduo é reconhecer que isso seja errado. Porque alguém dentro desse grupo social já fez isso por mim. Consegue perceber a força disso sobre os julgamentos que a gente faz constantemente? Então, o que você diz, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado, isso é sucesso, isso é fracasso, não são leituras suas. São códigos de linguagem que já existem em torno de nós, reconstruídos e remodelados constantemente, e você só aplica, você só coloca o rótulozinho que você já recebeu em algum momento, que você viu em algum momento, pelo qual você já foi influenciado. E o Wittgenstein comenta tanto sobre linguagem, porque língua é o que traduz a realidade, né? Vamos dizer que entre mim e o mundo não existe contato direto. Entre mim e o mundo existe o filtro da linguagem. Eu traduzo as coisas pela linguagem. Eu traduzo pelas fotos, eu traduzo pelos textos, pelos sons, pelas músicas. São traduções. A gente não sabe como o mundo é de verdade. A gente conhece essas traduções, né? E aí o Wittgenstein comenta que quanto mais limitada é a linguagem de um indivíduo, mais limitada é a percepção dele do mundo também. Olha que curioso isso, porque esse domínio da linguagem determina o domínio do mundo. Sim, se você teve acesso a menos códigos, você tem menos acesso ao mundo também. Você conhece menos das coisas. E a sua habilidade de traduzir as realidades é muito mais limitada. Então, o seu domínio de linguagem é proporcional ao domínio que você tem da realidade, ao domínio que você tem do mundo. E nenhuma dessas linguagens é criada pelo indivíduo. A linguagem é uma manifestação coletiva. Dá para explicar a maior das doenças da contemporaneidade, chamada burrice? Dá. Burrice é o quê? Limitação de linguagem. Tá vendo que aulas de redação são úteis, né? Para ampliação da linguagem. Quanto maior for a língua, maior é a possibilidade de traduzir o mundo, de pensar o mundo, ou de aplicar essas manifestações do coletivo. Se o indivíduo recebe só meia dúzia desses códigos, significa que ele tende a simplificar realidades complexas, a lê-las de forma torta, superficial e quase sempre não compreender muitas das realidades com as quais ele vive. Ou seja, ele vai reagir mal, porque ele não entende, não consegue lidar, ou vai ser atropelado por elas, né? Então, nós somos resultado desses códigos. Melhor do que nada. Né? E aí, dessa teoria do Wittgenstein, você pode puxar toda uma faculdade de semiótica, porque rende. O negócio é profundo, é intenso e sempre me perturba muito.
Eu acho que eu tive o primeiro contato com essa teoria da linguagem com Charles Peirce, dentro da teoria da semiótica, e Wittgenstein leva isso ao último nível. Vale a pena se você curte essa coisa sobre traduzir o mundo e a forma como nós traduzimos o mundo. Hoje, inclusive, você pode agregar um extra, né? Qual é a nossa maior ferramenta de linguagem hoje? Redes virtuais, cyberespaço. Então, ela é um código de manifestação coletiva que ajuda as pessoas a ler a realidade. Se a leitura é limitada, significa que a reação é preconceituosa, é violenta, pode ser danosa, pode ser ameaçadora, pode ser brutal e pode ser massacrante para muitos indivíduos. Então, teoria fina, Sr. Wittgenstein, sobre como a linguagem determina a nossa relação com o mundo e os nossos comportamentos. Quanto mais ampla a linguagem, mais sensata é a nossa relação com o meio, mais equilibrados são os nossos comportamentos. Bom, na sequência aí dos europeus, né, geniais do século XX, nós pulamos de Wittgenstein para Dona Hannah Arendt, velha conhecida, e que nos ajuda a quebrar também muitos dos nossos preconceitos. Acho que uma das teses mais fortes da Hannah a respeito da natureza humana envolve os velhos ingênuos, de novo, a ingenuidade dos rótulos que a gente coloca entre pessoas boas e pessoas más. A gente gosta, né, de pôr um rótulo. Essa aqui, fada sensata. Esse aqui, genocida. A gente adora fazer isso. E na leitura da Hannah, não existe na natureza humana algo que o defina como intrinsecamente bom ou intrinsecamente mal, polarizado assim. Não existem pessoas boas ou más. Existem códigos de conduta normalizados dentro da cultura, do modelo político, da vida em sociedade, dos códigos morais. Nós somos resultado disso. Então, muitas das vezes, você abre, sei lá, os livros de história e vê lá que os bandeirantes foram brutais na caça aos índios, né, como se fossem bichos, no tipo de abuso que determinaram para esses grupos, na forma como escravizaram essa população, como retiraram dela a possibilidade de vida e de dignidade. Você vê isso e você pensa, como são maus os bandeirantes. Como eram pessoas cruéis. Não, os bandeirantes não eram cruéis. Tô passada, chocada. Os bandeirantes só reagiam ao modelo político e social da época. Meu Deus! Para a época, o comportamento do bandeirante era o comportamento do herói. Ele estava à caça do selvagem, ele estava ajudando a civilizar a terra, ele estava ajudando a coroa, que era santa, do lado da igreja. Era aceitável. Então o bandeirante não era uma pessoa ruim, nem boa. Ele só reagia ao meio em que ele estava. Da mesma forma que nós não podemos pensar, no caso, que hoje haja pessoas que são más essencialmente por serem negacionistas, por viverem na extrema direita, como a gente gosta de fazer em rede social, principalmente para causar comoção, porque provavelmente você segue uma figura estúpida que adora colocar esses rótulos e fazer um chororô em torno dessas questões. Todo mundo segue, né? Eu sei que sim, espero que você não ache que essa seja eu. Mas enfim, de toda forma, não são pessoas más. Negacionistas não são maus em essência, não foram enviados aqui por Satanás. Da mesma forma que eu não posso entender que uma pessoa de extrema direita seja naturalmente malévola e que queira a destruição da humanidade. Não é isso, ela é só resultado do grupo social em que ela está. Ela é resultado das influências políticas que ela recebeu, ela é resultado da cultura com que ela teve contato e, recuperando a matriz de Hegel, ela é resultado desse eu social, talvez diferente do seu, talvez diferente das suas crenças, mas ela é esse resultado. Para tudo isso que eu estou falando de Hannah Arendt, dá-se o nome de banalidade do mal, que é um conceito que provavelmente você já ouviu em algum momento.
Então a Hannah simplesmente discute que comportamentos humanos não são resultado de uma pulsão por maldade ou por bondade, são só fruto de um comportamento normalizado, repetido, naturalizado dentro dos modelos políticos, sociais, culturais. Com o tempo, claro, o código muda. Hoje, o comportamento de um bandeirante, inaceitável, né? Assim como eu acredito que daqui uns 20 anos, o comportamento dos nossos, né, governantes também seja considerado impossível, impraticável. Cada época produz o seu código de comportamento. Cada grupo constrói o seu valor de certo e errado. Não é uma questão de serem bons ou maus. São reações. Talvez hoje os comportamentos que eu julgo como corretos e sensatíssimos sejam, daqui a alguns anos, impensáveis. Na verdade, muitos dos meus comportamentos de 10 anos atrás eu já percebo como impensáveis para a época em que eu estou. Significa que há 10 anos eu era uma pessoa má, cruel, tóxica, preconceituosa? Não necessariamente. Eu só reagi conforme o meio em que eu estava dentro dos códigos culturais que me influenciaram. Né? E claro, ali, com a pouca bagagem, com a limitação do código Wittgenstein, né, do código de linguagem que manifestou-se do coletivo, eu pude escolher quais influências eu aderiria para a minha vida. Na medida em que meu senso de linguagem expande, a minha habilidade de julgamento melhora e, obviamente, o meu refinamento na leitura do mundo. Tá vendo como a linguagem determina? Porque eu consigo entender melhor como ler a realidade e, obviamente, como me comportar. Wittgenstein é um gênio? Não. Então, a ampliação da linguagem é inevitavelmente uma das formas de você criar comportamentos mais críticos, mais sensatos, né? E de você evitar participar de violências, brutalidades, só porque elas foram normalizadas com o passar do tempo, né? Mas e aí? Vamos mais longe. Vamos pensar em como determinado tipo de comportamento predomina sobre outros. Porque, veja, nós estamos dentro do mesmo país. E dentro do mesmo país existem inúmeros códigos de comportamento que, vamos dizer, coexistem mesmo sendo opostos. Nós vivemos a era da polarização. Como essa polarização é possível? E de que maneira determinados comportamentos acabam se sobressaindo a outros? Bom, eu posso tentar justificar isso com Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um grande crítico dos modelos econômicos. E eu acho que isso pode ser uma explicação boa. Gramsci dizia que economias hegemônicas determinam culturas hegemônicas. Quer dizer que, minha senhora, o comportamento que predomina, que é considerado quase sempre mais correto, e que leva a um grupo maior de pessoas, é o comportamento que faz parte do grupo econômico mais poderoso. Dentro do próprio país, quais são os comportamentos que a gente mais copia? Das classes mais altas. A gente segue, persegue, stalkeia famoso. Hegemonia econômica. São pessoas que a gente considera imitáveis. Artistas são imitáveis. Pessoas ricas são imitáveis. E aí, se você for uma esfera mais ampla, Estados Unidos são imitáveis. Europa é imitável. Tudo em função do poder econômico. Então nós nos guiamos muito pelo poder econômico e essa hegemonia econômica determina a hegemonia cultural. Você com certeza, num momento ou outro, se viu copiando desde coisas simples como uma roupinha, né, que você comprou lá na C&A, mas que parece uma Versace, porque você viu na página da Kim Kardashian, nossa, como ela ficou linda. É uma brusinha, mas tá na Kim Kardashian, hegemonia econômica. Você copiou, obviamente você vai usar a mesma brusinha feia, mas é porque é rico, é bonito. Copiamos, sim, até situações mais pesadas, como o caso de nós sustentarmos um discurso negacionista
em época de crise sanitária, porque a nação mais rica do mundo, no caso Estados Unidos, sustenta a mesma postura. E aí você acredita por bem que se eles pensam assim, você também deve pensar. Bonito, né? Se ficasse só na brusinha da Kim Kardashian, tava tudo bem. O problema é que as influências disso são muito mais pesadas. Inclusive, sobre a nossa dificuldade de combater preconceitos milenares, como a matriz racista desse país, tão difícil de romper na estrutura do país, também é influenciada por essa dinâmica. Já que os Estados Unidos, inclusive, são uma das nações com a maior influência racista do mundo, né? Acredito que eles vivam a mesma divisão da Guerra de Secessão até hoje. Pois então, a economia é um troço pesado, né? E determina muitas, mas muitas das nossas escolhas de comportamento, de consumo ao exercício da violência. Até, por exemplo, o homeschooling, que é um dos temas mais cotados para as provas desse ano, é uma influência de hegemonia cultural, já que é uma prática muito comum onde? Adivinha? Na terra da Kim Kardashian, isso mesmo. Influencia pra cá, né? Inclusive a irmãzinha dela foi educada em casa. E aí a gente acredita, Kardashian que somos, né? Que nós também podemos educar as nossas crianças em casa. Obviamente, nas mesmas condições das Kardashian. Com certeza eu acredito nisso. Bom, e por quê? Por cargas d'água, nós inventamos de copiar esses comportamentos. O que nós ganhamos copiando esses comportamentos, além de nos sentirmos melhores dentro dessa sociedade? Bom, a gente quer fazer parte. A gente quer fazer parte. Então, o tempo todo, a gente sente que, aderindo a um ou a outro comportamento, nós vamos fazer parte do grupo das pessoas que também aderem a esses comportamentos. Se eu vestir a brusinha da Kardashian hoje, quem sabe amanhã ela não me chama para tomar um café? Não é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos nessa direção. A esse conceito dá-se o nome de hábitos. É um dos conceitos mais poderosos do senhor Pierre Bourdieu. Bourdieu menciona que cada grupo social tem um código específico de comportamentos. E aí a nossa tendência é reproduzir esses comportamentos para pertencer a esses grupos. Justifica bons comportamentos, como esse agora, de assistir a essa aula com a pretensão de fazer o Enem, de fazer um vestibular ou concurso, porque você não escolheu fazer o Enem. Isso foi escolhido para você. Porque as pessoas que fazem parte do grupo que você admira também estudam. Você também precisa estudar, senão você fica de fora. Fica de fora, você não quer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora da festa. Né? Até comportamentos mais perigosos, como a alta taxa de alcoolismo e drogadição nesse país. Afinal de contas, você nunca começou a beber porque, como é gostosa essa cachaça. Não! Você começou a beber porque as pessoas com quem você estava bebem. Porque elas estão juntas quando bebem. E quando você bebe, você pertence ao grupo delas. E isso te faz parte de alguma coisa. Então, nós precisamos fazer parte de alguma coisa. Ortega y Gasset, né? É Ortega y Gasset que menciona que nós temos a maior ambição humana é conquistar um lugar no mundo. E o nosso lugar é sempre dentro de um grupo. A gente quer uma panelinha. Então isso faz com que muitas das escolhas sejam feitas, né? Do pozinho ali na balada, né? Do beckzinho ali na roda de amigos, né? Da cachaçinha no final de semana, né? E por aí vai, né? Do nível do mais simples até o mais perigoso dentro dessa sociedade. É um conceito fortíssimo. E sempre me lembra muito o efeito Ash, do Solomon Ash, que foi um doidão, mas que eu acho as teorias viajadas mais incríveis do mundo. Ash foi praticamente o teórico da Maria vai com as outras. Efeito Ash. Ou seja, nós tendemos a reproduzir comportamentos de pessoas que estão próximas a nós. A gente reproduz comportamento de grupo. Sempre. Sempre. Se falarem para você que essa camiseta é verde e mais 20 pessoas repetirem para você é verde, você chega num ponto que acredita que é verde. Você está vendo o perigo que isso é para a formação dos conceitos e da noção de verdade?
se repetirem para você nas redes sociais constantemente uma mesma informação e todo mundo for lá e der o veredito, você concorda. Você acaba concordando. Porque é impossível que milhares de pessoas pensem assim, você não. Até gostar das pessoas pode passar por isso. Se veja, se uma página numa rede consegue muitos seguidores, muitas curtidas, automaticamente você se vê obrigado a curtir e a seguir também. Porque se todo mundo foi, deve ter uma coisa muito boa ali. Você nem sabe o que é. Você não sabe o que é. Mas você vai. Por influência do grupo. Então, significa que aquela frase de mãe, né? Se pularem do penhasco, você pula também? Você pula. Você não pensa duas vezes. A maior parte dos nossos comportamentos são assim. Dá para justificar desde briga de torcida, né? Briga no trânsito, até as escolhas estúpidas de autodestruição em que todos nós estamos mergulhados, né? Até, sei lá, a sociedade do alto desempenho. Por que você está trabalhando para morrer? Porque as pessoas estão trabalhando para morrer. E por que as pessoas estão trabalhando para morrer? Sei lá, tá todo mundo trabalhando para morrer, eu tenho que trabalhar para morrer também, deve ser o certo. Mais ou menos isso que nos conduz, né? E claro, nós temos uma dificuldade muito grande no meio desse bolo de dialogar com outros comportamentos e outras culturas para tentar expandir o que, né? Wittgenstein. Linguagem. A gente tem muita dificuldade de expandir os códigos de linguagem. A gente se fecha em tribos morais, em pequenos grupos, em pequenas ilhas, né? Kipling é que dizia, né? Que nós somos pequenas ilhas gritando verdades umas para as outras, cercadas por mares de incompreensão. É assim, nós ficamos gritando, e esses mares de incompreensão são intransponíveis, porque nós nos fechamos dentro das bolhas. Quem fala muito de tribos morais é Joshua Green. Nos fechamos dentro dessas bolhas, e é isso que vale, é isso que funciona, e é isso que a gente acredita que é o certo, né? Muito dificilmente conseguimos romper a barreira dessas tribos, romper esses mares de incompreensão para dialogar com outros comportamentos, para adquirir novas linguagens, para expandir a nossa compreensão de mundo e talvez repensar as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Então significa que uma vez tapado, para sempre tapado. É mais ou menos o que você está falando, professor? É, quase isso. Muito difícil romper. Você já deve ter tentado conversar com uma pessoa que pensa de forma diametralmente oposta à sua. Você não consegue ceder à forma como o outro pensa e você não consegue fazer o outro ceder à forma como você pensa. Ninguém está aberto. Estão todos fechados dentro da sua própria ilha. E os nossos comportamentos são guiados a maior parte do tempo da vida a isso. Se nós não conseguirmos expandir as linguagens. Se não houver nenhum fenômeno da história que consiga quebrar a inércia, né? Porque se está em movimento, continua em movimento, se está parado, continua parado, a não ser que haja uma grande força que interrompa o circuito. E raramente existe. Então, nossos comportamentos são esse resultado. Recapitulando, o que nós citamos? Hegel, Wittgenstein, Hannah Arendt, Antônio Gramsci, Pierre Bourdieu, Solomon Asch, Kipling, quem mais que eu citei? Joshua Green. Você tem referência de sobra para justificar comportamentos humanos, né? Espero que você amplie suas linguagens a partir disso. Combinado? Me mande sugestões de mais referências.